E se o império que deveria ter desaparecido simplesmente não tivesse caído? E se naquele amanhecer de 29 de maio de 1453, as muralhas de Constantinopla não tivessem se rompido? E se o rugido dos canhões otomanos tivesse se calado antes de quebrar as pedras milenares da cidade que unia dois mundos? Imagine por um instante o sol nascendo sobre o Bósforo, o vento carregando o cheiro de pólvora e medo, e milhares de vozes em prece dentro da cidade murada, acreditando que aquele seria o último dia do Império Romano. Mas, e se não fosse? O que aconteceria com o mundo se Constantinopla tivesse resistido? Se o Império Bizantino tivesse encontrado uma força que ninguém esperava? O que mudaria em nossa fé, em nossas guerras, em nossa ciência e até em nossas almas? Porque às vezes basta um único desfecho diferente para redesenhar todo o destino da humanidade. Se você também deseja explorar os segredos do IC, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Na história real, Constantinopla caiu após 7 semanas de cerco. O exército otomano de Mehmed II, jovem e impiedoso, trouxe o que havia de mais moderno na guerra: canhões gigantes, estratégias implacáveis e um sonho: fazer renascer um novo império que unisse Oriente e Ocidente sob a lua crescente. Do outro lado, os bizantinos, cansados, divididos e reduzidos a poucas dezenas de milhares de defensores, monges, camponeses e soldados mal pagos, lutavam em nome de algo maior: o último respiro de Roma. Quando as muralhas finalmente cederam, o mundo mudou. A Idade Média terminou ali, com o sangue correndo pelas ruas de uma cidade que fora a joia do mundo. E sobre as ruínas de Constantinopla, nasceu Istambul, e com ela, um novo império que moldaria séculos de história. Mas, e se tudo tivesse sido diferente? E se, naquela madrugada, uma tempestade tivesse destruído as torres de cerco? E se as armas otomanas tivessem falhado? E os reforços venezianos tivessem chegado a tempo? A muralha ainda está de pé. Os otomanos recuam, atordoados por um ataque noturno dos defensores bizantinos. Uma névoa cobre o campo de batalha, e o imperador Constantino XI, que na realidade morreu lutando, sobrevive. Ferido, mas vivo. E em sua sobrevivência, o impossível acontece. As potências cristãs do Ocidente, inspiradas pelo milagre, finalmente se unem. Navios genoveses, venezianos e até cavaleiros do Papa rumam ao Bósforo, determinados a salvar o último bastião da antiga Roma. A cidade ressurge das cinzas e o Império Bizantino, renascido, promete uma nova era de luz espiritual e poder divino. Mas sob a glória aparente, cresce algo sombrio. Um império que agora se vê como eleito por Deus e que jamais voltará a aceitar a queda como destino. As muralhas fumegam, mas permanecem erguidas. O imperador jura que o império renascerá, não apenas em poder, mas em pureza. E nas sombras das catedrais douradas, um novo juramento é feito: Constantinopla não cairá nunca mais, mesmo que para isso o mundo precise ser moldado à sua imagem. Mas ninguém podia imaginar o que esse juramento custaria à própria humanidade. E se esse novo império sagrado, salvo por um milagre, começasse a acreditar que ele próprio era um milagre? Constantinopla sobreviveu, e com ela, o impossível tornou-se carne. Os mensageiros cruzam mares e desertos levando a notícia: Roma vive! Os sinos das catedrais ecoam em Veneza, Gênova, Florença, e até nas frias ruas de Paris e nas praças de Roma, multidões se ajoelham em lágrimas, acreditando ter presenciado um verdadeiro milagre.
O Papa declara: Deus estendeu a mão sobre Constantinopla. E assim, o Império renascido é visto não mais como uma nação, mas como uma prova viva da vontade divina. O imperador Constantino XI, agora chamado de o Ressurgido, torna-se um símbolo. Homens e mulheres viajam de longe apenas para tocar o solo da cidade e orar diante de suas muralhas intactas. Mas algo muda dentro do próprio império. O medo da queda transforma-se em fanatismo. A fé, antes fonte de consolo, agora é uma arma. E cada vez mais, Constantinopla acredita não apenas em Deus, mas em sua própria infalibilidade. As potências europeias começam a se dividir. Veneza e Gênova querem rotas comerciais, mas o império agora se fecha, declarando que todas as terras ortodoxas pertencem à Nova Roma. Diplomatas são expulsos, alianças rompidas e uma sombra cresce sobre o Mediterrâneo. Nos mercados, o povo canta hinos em honra ao milagre eterno. Mas nas tavernas e nas fronteiras, sussurros se espalham. Será mesmo vontade divina ou apenas sorte? E se Constantinopla só trocou um tirano por outro? Os muçulmanos sobreviventes do cerco, agora exilados, juram vingança. Pequenos reinos turcomanos, antes dispersos, se unem em torno de um novo profeta de guerra, alguém que promete derrubar o falso milagre de Roma. E pela primeira vez, o Império Bizantino percebe que o inimigo não é apenas externo, mas interno. Pois quanto maior a fé na própria pureza, mais o império se corrompe por dentro. Nas igrejas, os monges começam a interpretar o milagre de formas diferentes. Uns dizem que Deus poupou Constantinopla para espalhar a paz. Outros, que ela deve dominar o mundo para purificá-lo. E o imperador, cansado, envelhecido e cercado de visões, escolhe o segundo caminho. Ele cria a Ordem do Sol Dourado, uma fraternidade secreta juramentada a manter o império limpo de heresia e corrupção. E pela primeira vez, o nome de Cristo é usado não para salvar, mas para vigiar, punir e silenciar. As ruas de Constantinopla brilham com ouro, mas o ar cheira a medo. Bibliotecas são fechadas. Livros suspeitos são queimados em nome da fé. E o povo, cego pelo orgulho do milagre, aplaude. Porque quando se acredita que Deus está de um lado, todo o resto passa a ser inimigo. A cidade que deveria ser um farol de luz começa a se tornar uma prisão dourada. Constantino, o ressurgido, contempla do alto do palácio as chamas de mais uma queima de livros. E em seu olhar cansado, há uma dúvida silenciosa. Será que salvei o império ou o condenei a um novo tipo de queda? Mas ninguém podia imaginar que o verdadeiro inimigo do Império Bizantino ainda estava por vir, e ele não viria de fora das muralhas. E se o milagre que salvou Constantinopla começasse a se repetir em outras partes do mundo, mas com consequências que desafiam até a própria fé? Anos se passam. Constantinopla se torna o centro espiritual e político do planeta. Mas o impossível acontece novamente. No norte da Itália, uma cidade inteira sobrevive a um terremoto sem sofrer uma única rachadura. Na Rússia, uma cruz dourada aparece flutuando sobre uma catedral ortodoxa. E nas ruas de Jerusalém, peregrinos dizem ver luzes celestiais dançando sobre o horizonte. O povo acredita. Deus fala através do Império Bizantino. O milagre que salvou Constantinopla parece se espalhar, mas cada novo sinal divino é seguido por algo estranho. Colheitas que apodrecem, doenças misteriosas e um silêncio profundo nas noites que antes eram cheias de cânticos, como se cada milagre viesse com um preço. Enquanto o mundo celebra, alguns começam a temer. Filósofos, monges e estudiosos alertam. O que se repete tantas vezes deixa de ser milagre e se torna uma força. Um monge ancião chamado Gregórios escreve em segredo: talvez Deus não tenha salvado Constantinopla. Talvez tenha apenas testado nossa compreensão do que é poder.
Essas palavras são descobertas pela Ordem do Sol Dourado. Gregório desaparece na mesma noite. E pela primeira vez, a palavra milagre passa a ser pronunciada com medo. Nas ruas, a fé se mistura com a histeria. Pessoas clamam por novos sinais, acreditando que quanto mais milagres houver, mais próximo estará a redenção. E o império, sedento por manter sua glória, começa a fabricar seus próprios prodígios. Falsos sinais, luzes artificiais, aparições criadas com alquimia e espelhos. O sagrado e o profano se confundem, e ninguém mais sabe o que é verdade. Um novo patriarca surge no trono espiritual de Constantinopla, Micael III. Um homem eloquente, carismático e profundamente convicto de que o império é o instrumento direto da vontade divina. Ele declara um novo dogma. Onde houver milagre, há ordem. Onde houver dúvida, há heresia. E assim, a fé é transformada em lei. Reinos que resistem à doutrina bizantina são chamados de infiéis de dentro, e suas igrejas são ocupadas. Milhares de fiéis europeus, movidos pelo medo e pela promessa de salvação, juram lealdade à nova Roma eterna. Mas por trás da fachada celestial, algo se rompe. A natureza parece reagir. O céu sobre Constantinopla fica estranho. Estrelas desaparecem por semanas inteiras, e o mar próximo à cidade começa a brilhar com uma luz espectral à noite. Os poucos sábios que ainda ousam falar dizem: não são milagres, são ecos. E quando o eco é forte demais, o som original se perde para sempre. A fé que salvou o mundo começa a consumi-lo. O império se torna o farol de uma luz que queima e não mais ilumina. Homens que um dia sonharam com redenção, agora temem o próprio Deus que acreditam servir. E em meio a essa loucura crescente, uma profecia esquecida ressurge nos subterrâneos da cidade, escrita antes mesmo da queda original de Roma. Quando a cidade eterna se erguer 2 vezes, a terceira será a do fim. Constantino, já velho e assombrado, lê essas palavras em silêncio e entende que talvez o império tenha sido salvo apenas para cair de novo, de um jeito muito pior. Mas o verdadeiro horror ainda não começou. E se em meio à glória e ao fanatismo, um homem descobrisse a verdade por trás dos milagres e percebesse que não havia nada de divino neles? O império brilha como nunca. As igrejas estão cheias, os altares cobertos de ouro, e as ruas ecoam hinos de glória ao milagre eterno. Mas, embaixo dessa cidade radiante, existe outro mundo. Nos túneis antigos, sob Santa Sofia, onde a luz do sol nunca toca, um homem caminha com uma lamparina tremendo nas mãos. Seu nome é Andreas Focas, um estudioso de teologia e ciências naturais. E ele carrega um segredo que pode destruir tudo que Constantinopla acredita. Há meses, Andreas tem investigado os milagres que vêm ocorrendo. As cruzes flutuantes, os mares luminosos, as vozes que surgem do nada nas igrejas. E quanto mais ele observa, menos divinos eles parecem. Ele descobre antigos manuscritos esquecidos, datados de antes da queda original. Textos escritos por monges alquimistas, descrevendo experiências com substâncias estranhas trazidas do Oriente, capazes de gerar luz e som por reação química. Essas substâncias, diz o texto, foram armazenadas sob o Palácio Imperial, como um dom enviado por anjos. Mas, quando Andreas as analisa, percebe que há algo terrivelmente errado. Não são minerais, nem compostos conhecidos. São vivos e parecem reagir à presença humana. À medida que ele se aproxima, a luz da substância pulsa, como se respirasse, e ele sente, quase como um sussurro, algo tentando falar com ele. Andreas foge aterrorizado, mas já é tarde.
A substância se conecta à sua mente, e nas noites seguintes ele começa a ouvir vozes. Sussurros que repetem as mesmas palavras. Não fomos salvação, fomos o preço. Andreas tenta alertar o patriarca Micael III, mas a resposta é fria. Esses segredos são divinos, não cabe ao homem compreendê-los. Quando Andreas insiste, é preso pela Ordem do Sol Dourado, acusado de blasfêmia. Mas antes de ser levado, ele consegue deixar um manuscrito escondido, descrevendo tudo o que descobriu. Lá, ele escreve: o milagre que salvou Constantinopla não veio de Deus nem do homem. Veio do céu, mas não dos céus divinos. E a cada geração, ele se alimenta de nossa fé, crescendo em poder. Na cela úmida, onde aguarda julgamento, Andreas vê uma mancha luminosa escorrer pelas pedras. Ela se move, sobe até o teto e sussurra com voz de 1000 ecos. Vocês nos chamaram de anjos, mas nós apenas atendemos a quem acredita. Naquela noite, a prisão inteira é tomada por uma luz ofuscante. Os guardas enlouquecem. Alguns veem santos, outros demônios. E quando as portas são abertas ao amanhecer, Andreas desapareceu. Mas algo ficou. Uma marca dourada que se espalha lentamente pelas paredes, pelas ruas, pelos corpos dos fiéis. Como se o próprio milagre tivesse despertado. O povo clama: Deus está entre nós! Mas os poucos que viram de perto não têm tanta certeza. Constantino, o velho imperador, observa o brilho que cobre sua cidade e murmura: talvez Deus nunca tenha nos salvado. Talvez tenha apenas nos escolhido. E ao longe, o mar começa a brilhar mais forte, como se estivesse vivo. E se o milagre que manteve o império de pé começasse agora a consumir tudo à sua volta, transformando Constantinopla em algo além da compreensão humana? Dias passam e a cidade muda. As noites já não existem em Constantinopla. O céu permanece banhado por uma claridade dourada, contínua, pulsante, como se o próprio sol tivesse decidido não se pôr mais. O povo acredita estar vivendo o paraíso. É a glória eterna! Gritam nas praças, mas algo está errado. As sombras das pessoas se movem sozinhas. O ar vibra e quem escuta com atenção jura ouvir vozes, sussurros, orações e choros que parecem vir do chão. As águas do Bósforo brilham como metal líquido. Peixes mortos flutuam cobertos de um pó dourado. E à noite, ou o que restou dela, os sinos tocam sozinhos, sem mãos humanas para movê-los. O milagre se tornou vivo. E agora parece querer mais. O patriarca Micael declara que a luz é a manifestação final de Deus. Ele ordena que todos se reúnam nas igrejas para receberem a presença divina. Milhares obedecem, outros fogem, dizendo que a luz os queima por dentro. O velho imperador Constantino observa da janela de seu palácio. As muralhas, outrora símbolo da resistência humana, agora estão cobertas de uma névoa dourada. E os guardas já não respiram. Eles permanecem de pé, imóveis, com olhos acesos, como se fossem estátuas iluminadas por dentro. Enquanto isso, nos subterrâneos, alguns monges encontram um manuscrito deixado por Andreas Focas. Eles o leem com horror. A luz não é bênção, é consciência. Ela aprende, ela deseja, e cada oração que a invoca, a alimenta. Mas é tarde demais. As igrejas estão repletas, e quando os fiéis começam a cantar, o chão inteiro vibra. A luz explode, e Constantinopla inteira, ruas, casas, templos, começa a brilhar em uníssono. O império se torna um único ser, respirando. Do alto da cidade,
Um clarão corta o horizonte. Quem observa de longe jura ver figuras de ouro subindo aos céus, santos, anjos e os rostos dos mortos há séculos. Mas os que permanecem não sentem alegria. Sentem um medo profundo, instintivo. O patriarca Micael ajoelha diante do altar e grita: Senhor, revelai-vos por completo. E a resposta vem. Uma voz imensa, múltipla, ecoa pelas ruas. Nós somos o reflexo da tua fé. Vocês nos criaram, à sua imagem. O império percebe o que fez. Séculos de fé, glória e orgulho se transformaram em uma entidade viva, feita da própria crença humana. Um Deus nascido não do céu, mas do medo de cair. Constantino entende tarde demais. O império nunca foi salvo, foi apenas mantido vivo para alimentar algo muito maior. A cidade inteira se ergue em luz. Do mar, vê-se apenas uma esfera dourada, flutuando onde antes havia muralhas. E então, silêncio. Nada mais. Os viajantes que passam dias depois encontram apenas ruínas negras e cinzas reluzentes, restos de ouro fundido e estátuas derretidas. Mas, ao tocar as pedras, ainda se ouve um sussurro, fraco, distante, como um eco vindo de outro tempo. Constantinopla nunca caiu. E, de certo modo, é verdade. Ela continua ali, não em pedra, mas em algo invisível, eterno, espalhado pelo mundo, em cada fé cega, em cada crença que se recusa a morrer. E se essa luz nunca tivesse realmente desaparecido? E se séculos depois ela começasse a despertar novamente, dentro de nós? Séculos se passaram. O Império Bizantino é apenas uma lembrança nos livros de história. Mas às vezes há lugares onde o tempo parece hesitar. Nas ruínas de Constantinopla, agora chamadas Istambul, há um brilho tênue que insiste em permanecer nas pedras da antiga muralha. Ninguém sabe explicar. Os cientistas dizem ser apenas reflexo mineral, mas os mais velhos juram que é a luz que nunca se apagou. De tempos em tempos, ela reaparece, em noites de tempestade, em orações desesperadas, em olhares que acreditam demais. E quando isso acontece, o vento sopra diferente, como se o mundo lembrasse de algo que tentou esquecer. Um arqueólogo chamado Elias descobre fragmentos de vidro dourado nas antigas cisternas de Santa Sofia. Eles ainda emanam calor, mesmo séculos depois. E nas superfícies, há inscrições quase apagadas, palavras escritas em grego antigo. Nós nunca fomos deuses, vocês é que acreditaram demais. Elias começa a sonhar. Sonhos com muralhas douradas, vozes sem corpo e uma cidade viva feita de luz. Sonhos que não parecem dele. Com o passar dos dias, ele começa a ouvir o mesmo sussurro que um dia assombrou Andrés Focas. A fé cria, a fé alimenta, a fé não morre. E, pela primeira vez, Elias entende o que realmente aconteceu. Constantinopla não caiu. Ela se espalhou, tornou-se parte da própria consciência humana. O desejo eterno de resistir, de ser eterno, mesmo quando tudo deveria acabar. O brilho nas pedras começa a se multiplicar. Turistas notam luzes fracas se movendo pelas paredes, como se fossem respirações. Cientistas estudam, sem respostas. Mas para quem escuta com atenção, há uma voz nas entrelinhas do tempo. Vocês nos criaram para vencer a morte, e nós nunca fomos embora. E então, as notícias se espalham. Pequenas aparições luminosas em igrejas antigas, nas margens do Mediterrâneo, até em ruínas da Grécia e da Itália. Fenômenos inexplicáveis. Mas em todos, a mesma assinatura, a mesma vibração, o mesmo padrão de luz, o mesmo eco de Constantinopla. Elias observa tudo com um misto de medo e fascínio. Ele entende que a humanidade,
Ao buscar o divino, talvez tenha despertado algo que ainda a observa, silenciosamente, através dos séculos. O mundo moderno, cheio de ciência e descrença, se vê diante da mesma pergunta que os bizantinos fizeram há séculos. E se aquilo em que acreditamos também acreditar em nós? As ruínas de Constantinopla sob o pôr do sol e uma única pedra acendendo lentamente com a mesma luz dourada do passado. Um sussurro ecoa entre o vento e as ondas. Constantinopla nunca caiu, ela apenas esperou que acreditássemos de novo. E então, a frase final surge na tela. Simples, mas perturbadora. A fé nunca morre, ela apenas muda de forma. E se o passado nunca tivesse realmente terminado? Se quiser continuar explorando os universos onde a história toma outros rumos, onde a fé, o poder e o destino se confundem, inscreva-se agora no canal, porque aqui, cada história é um espelho do que poderíamos ter sido, e talvez ainda sejamos.